Olá, alunos, olá, alunas, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Gostaria de cumprimentar cada um de vocês. Aqui é Rafael Ribeiro, sou professor de Direito Econômico. E como bem sabemos, pessoal, devido a essa pandemia, né, do Covid-19, coronavírus, nós estamos tendo que nos adaptar a novas formas de reuniões e também de ensino. E através disso eu vou adaptar aqui essa metodologia, inserir essa metodologia de videoaula para que nós possamos continuar aí acompanhando a matéria, para que em breve, creio eu e torço, quando retornarmos para a sala de aula já estejamos aí atualizados, né, quanto à matéria e o plano de ensino, tá? Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, né? Nessa aula anterior nós falamos um pouquinho sobre as finalidades do direito econômico, os fundamentos do direito econômico, todos estes dispostos no artigo 170 da Constituição, tá? Falamos um pouquinho dos princípios do direito econômico, que estão ali, né, nos seus incisos do artigo 170, seus 9 incisos e 9 princípios. Discorremos um pouquinho sobre o parágrafo único e também falamos um pouquinho sobre a história do direito econômico e a atuação do direito econômico nas constituições do Brasil e do mundo, tá ok? Hoje nós vamos dar continuidade falando das formas de atuação do Estado no domínio econômico, pessoal. Como é que o Estado atua dentro do domínio econômico, tá ok? E como é, professor? De duas maneiras, de forma direta ou de forma indireta. De forma indireta, como o Estado empresário, pessoal, tá ok? O Estado empresário. E de forma indireta, como o Estado executor ou agente regulador, tá ok? De forma direta como Estado empresário, de forma indireta como Estado executor, tá ok? E como isso funciona, professor? Hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar da forma direta do Estado, de atuação do Estado no domínio econômico. E no segundo bloco, nós vamos falar das formas indiretas, tá ok? Bem, prosseguindo, falando da forma direta, qual é a fundamentação, professor? Como isso funciona? Como é que o Estado atua? Pessoal, de forma direta, o Estado atua na produção de bens e prestação de serviços diretamente. Ele intervém dentro do domínio econômico, pessoal. Ele vem como empresa ou empresa pública ou sociedade de economia mista, especificamente, tá ok? Empresa pública ou sociedade de economia mista, tá bom? Pessoal, e como ela atua com base em quê? Artigo 173 da Constituição. Eu quero que vocês abram aí o VADMEC, se tiver com o computador na frente, que abram o artigo 173 atualizado, tá bom, pessoal? E para que nós possamos acompanhar na leitura e destrinchar essa matéria, tá bom? Vamos lá. Artigo 173, pessoal. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando, aqui nós já entramos nos requisitos, né? Quando é que o Estado é autorizado a atuar diretamente na economia? Primeiro, necessário os imperativos de interesse nacional, de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Primeiro, necessários imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Esses são os dois requisitos para a atuação do Estado. O que não podemos nos esquecer é que o Estado, a empresa pública e a sociedade de economia mista, ela se sujeita ao princípio da subsidiariedade. Além desses requisitos, o Estado só pode atuar diretamente quando o ramo privado, o setor privado, ou é insuficiente ou está inerte, pessoal. Tá ok? É muito importante reiterarmos que o princípio da subsidiariedade ele está diretamente atrelado à atuação do Estado através de empresa pública e sociedade de economia mista, tá ok? Princípio da subsidiariedade. E o que vamos prosseguir na leitura? E quanto a essas empresas públicas e sociedade de economia mista, pelo que elas são reguladas, pessoal? Qual é o tipo de norma? Qual é, professor? A que tipo de norma se sujeita, pessoal? Pessoa jurídica de direito privado. Viu? Empresa pública e sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado. Se sujeitam às normas de direito privado, tá ok? E uma lei, conforme dispõe aqui, vamos continuar a leitura. Parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição. A lei ordinária, lembrando, lei ordinária,
estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Professor, o que significa isso aí? Entrou esse de suas subsidiárias. Pessoal, o Estado pode atuar mediante monopólio, tá? Ou com a participação de empresas do setor privado, tá ok? Por isso entramos aqui nesse tópico aí de suas subsidiárias, tá? Que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre. Pessoal, esse parágrafo 1º do artigo 173 nos traz o que deve dispor o estatuto, tá? O estatuto jurídico das empresas públicas e sociedade de economia mista. Parágrafo 1º, pessoal, sua função social, conforme já vimos nos princípios, no artigo 170 da Constituição, tá? E formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade, tá ok? A Constituição nos traz esse direito e obriga que a lei regule o Estatuto Social das empresas que disponha sobre isso. Deve haver sempre dentro do Estatuto os dispostos no parágrafo 1º e seus incisos do artigo 173 da Constituição. Segundo, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, pessoal, tá ok? Empresas privadas, o regime jurídico é próprio de empresa privada, tá? Inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, tá ok? Ela se sujeita da mesma maneira quanto as empresas de direito privado, tá ok? Regime jurídico de direito privado. Terceiro, pessoal, licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Quais são esses? Aqueles do artigo 37 da Constituição, tá ok? Se observa aqui, o Estatuto, por lei, obriga que as empresas públicas e sociedade de economia mista contenham seu estatuto, tá ok? Dispondo sobre isso, tá? E prosseguindo o quarto inciso, a Constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários. Quarto inciso, que também deve estar aí dentro do Estatuto das empresas públicas e sociedade de economia mistas, os mandatos, as avaliações de desempenho e a responsabilidade dos administradores, tá? Aqui ele traz a responsabilidade para os administradores e para os seus atos, automaticamente, tá? Quanto a essa responsabilidade dos administradores, eu sempre trago como exemplo, pessoal, a questão do Nestor Severó, né? Que trabalhou na Petrobras por um tempo e teve seus atos aí punidos no rigor da lei, tá? Através da Operação Lava Jato, e é um exemplo prático que a gente pode utilizar quanto à responsabilização dos atos dos administradores, ok? Parágrafo 2º, as empresas públicas e a sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor público. Por quê, pessoal? Senão ela entraria numa grande vantagem e colocaria o setor privado numa situação de desvantagem. Então, portanto, ela se equipara e qualquer benefício, né, fiscal deve ser extensivo ao setor privado, tá ok? Porque senão ela se colocaria acima do setor privado, mesmo que o regime jurídico seja próprio, né? Se houvessem aí benefícios fiscais não extensivos, elas se colocariam em vantagem, tá ok? Terceiro parágrafo, vamos acompanhando a leitura. A lei, e aqui a Constituição traz para a lei essa obrigação, regulamentará as relações de empresa pública com o Estado e a sociedade. Como nós já vimos, a sociedade ela participa, né, tem os seus direitos de fiscalização e de participação diretamente nas empresas públicas e sociedade de economia mista, porque quer queira, quer não, envolve dinheiro público e tudo que é público deve, né, ser dado ao povo, à população, o acesso direto, né, mesmo que com suas limitações. E parágrafo 4º, pessoal, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação de mercado, a eliminação de concorrência e aumento arbitrário de lucros, tá ok? Um exemplo clássico é a lei antitruste, tá? A lei 2526 de 2011 e a súmula vinculante 49 do STF, tá ok? E o parágrafo 5º e o último do artigo 173 nos encerra aqui, né, a parte legal da atuação direta do Estado no domínio econômico. Diz que a lei
sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes de pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica, financeira e contra a economia popular. Tá, ok? É uma obrigatoriedade de responsabilização das empresas públicas e sociedade de economia mista, tá, ok? Ela não está acima da lei, independente dela ser, né, um ente estatal.